A dica de hoje é o que são e como escolher regimes de tributação. Bem, a dúvida inicial de todo empreendedor é como constituir a empresa. E depois de passar essas dúvidas, sanadas essas dúvidas, chega um momento onde, após constituída, precisa escolher um regime de tributação. E o que é esse regime de tributação? Nada mais é que a forma que será aplicada a alíquota, qual alíquota será aplicada de acordo com a atividade e qual a periodicidade que será aplicada essa alíquota e como será essa escrituração. Isso que significa o regime de tributação. Dentro do sistema tributário que temos hoje, existem 3 regimes de tributação, que são o Simples Nacional, lucro presumido e o lucro real. E a opção de cada um deles atendem a alguns requisitos que são discriminados na lei, como cada um se dará e qual a possibilidade que cada um tem de acordo com a atividade, faturamento e outras nuances. Diante do Simples Nacional, nós temos a possibilidade de pequenas e médias empresas com faturamento até 4,8 milhões por ano optarem por esse regime. Apesar do nome simples, quando se dá a tributação, não são todos os tributos que são elencados dentro do Simples Nacional, ou seja, não são todos os tributos que são recolhidos na mesma guia. Simples Nacional se dá pela forma que o tributo é recolhido, a forma que ele é apurado nesse regime de tributação. O Simples Nacional, ele se resume basicamente em unificar vários tributos dentro de uma única guia e dentro dessa guia se leva em consideração qual o faturamento que a empresa tem durante aquele período. Então, o Simples Nacional ele se dá em cima do faturamento anual ou, se já tiver constituída a empresa, nos 12 últimos meses, se não estiver constituída a empresa ainda, fará uma média a partir do faturamento do mês que se iniciar. Dentro do Simples Nacional, é importante ressaltar que apenas pequenas e médias empresas podem optar por esse regime. E ainda, dentro desse regime, existem algumas atividades empresariais que não podem fazer parte desse regime, tendo que optar por outros. Quando falamos de outros, estamos falando de lucro presumido e lucro real. O lucro presumido, como o próprio nome diz, ele se dará a partir da incidência, ou seja, da tributação, em cima do lucro que presume-se que aquela empresa teve. Explico. Imaginemos que uma determinada empresa tem um faturamento de R$1 milhão dentro do trimestre, quando será apurado o lucro presumido. Dentro desse período de R$1 milhão que foi apurado como faturamento, a lei presume-se que teve um lucro, vamos colocar aqui um percentual, que tem vários percentuais de acordo com a legislação, vamos colocar que presume-se que essa determinada atividade tem um lucro de 10%. Então, de R$1 milhão no trimestre, 10%, R$100 mil. Dentro desse valor de R$100 mil, aplicará uma alíquota para incidir imposto de renda, pessoa jurídica, e contribuição social de lucro líquido. Em cima dessa aplicação, ou seja, em cima dessa presunção de lucro, que se dará a tributação. Lembrando que existem outros tributos, como folha de pagamento, PIS, COFINS, que são recolhidos à parte e que detêm sua especificidade. Lucro real. Mais uma vez, como o próprio nome diz, o lucro real nada mais é que a apuração, a tributação em cima do lucro fiscal, ou seja, do lucro real, contabilizado. E dentro desse regime de tributação, é importante destacar que existem creditamentos, que existem deduções para poder chegar a esse lucro. E a lei ela vem trazendo quais são os parâmetros para se adotar contabilmente e como que se dará para chegar nesse lucro. E importante também frisar
que no Simples Nacional as alíquotas são menores porque trabalha-se no faturamento, ou seja, apesar da empresa não ter o lucro, imagine só, a empresa não oferiu lucro durante um período, ainda assim, se teve faturamento, a tributação no Simples Nacional se dará em cima desse faturamento. Enquanto que no lucro presumido presume-se e no lucro real, como o próprio nome diz, será o real lucro. A dica de hoje é como fazer planejamento tributário para a sua empresa. Importante destacar que, quando optamos por um regime de tributação, precisamos ficar dentro desse regime no período fiscal, ou seja, dentro do próximo ano, podendo optar por outro regime somente no ano seguinte. Então, o planejamento tributário, ele tem algumas vertentes, algumas possibilidades que pode acontecer. Pode se dar no início, na abertura da empresa, onde a gente vai fazer o planejamento, simulação, possibilidades diante do cenário da atividade que será desenvolvida, ou ainda pode-se ter o planejamento tributário com a atividade empresarial já em curso, ou seja, com a empresa já aberta e executando os serviços, vendendo os produtos. E o planejamento, ele é de suma importância porque, em determinadas situações, o contabilista ou o advogado tributarista, ele consegue identificar possibilidades que, diante da atividade que aquela empresa exerce, que aquele empreendedor exerce, pode acontecer de um regime ser mais benéfico que o outro. Veja que no Simples Nacional a gente tributa em cima do faturamento, enquanto que o lucro real tributa-se imposto de renda e contribuição social em cima do lucro real. A diferença que acontece em cada regime de tributação é de suma importância avaliar de acordo com a atividade que é exercida para saber se não existe um regime que é melhor aplicado para aquela empresa. Explico. Imaginemos que uma empresa não está dando lucro. Será que não é melhor ela optar por um regime onde se tributa o lucro real? Se ela não tem lucro, consequentemente não terá tributação de imposto de renda e contribuição social. Ou ainda, será que é mais benéfico optar pelo Simples Nacional, apesar de ser uma empresa pequena, micro e pequena empresa, ao invés de optar por um lucro presumido? Isso tudo se dará a partir de uma avaliação estratégica e operacional da empresa. E é muito importante quando o tributarista entra na empresa e conhece melhor a atividade, porque dentro da atividade consegue identificar alguns pontos que possivelmente pode ter creditamentos, podem existir brechas, ou ainda, dentro do planejamento tributário, identifica-se também tributos que não estão sendo pagos, mas que deveriam ser recolhidos. Então, para ficar corretamente alinhado e esse custo de conformidade é necessário para a empresa, é de suma importância fazer um planejamento tributário empresarial. A dica de hoje é: quando uma empresa pode fazer recuperação de tributos? Bem, quando falamos de recuperação de tributos, temos que ter em mente que estamos recuperando algo que não deveria ser recolhido e foi recolhido, foi pago, um tributo que foi pago indevidamente, ou ainda quando se tem uma oportunidade, uma tese que foi defendida judicialmente, ou o entendimento do próprio órgão fiscalizador, do órgão fiscal que modificou, legislação nova, enfim. Diante do primeiro cenário, que é identificado na recuperação de tributos, que se trata de possivelmente um erro no processo, ou deixou de recolher algo, ou deixou de creditar algum crédito que porventura possa ter sido creditado no regime específico, essa recuperação pode ser feita tanto administrativamente quanto judicialmente. Veja que podemos recuperar até 60 meses anteriores ao mês que se apura. Ou seja, se uma empresa identificou que não foi creditado, por exemplo, o consumo de energia elétrica no lucro real,
não foi creditado o consumo de energia elétrica sob PIS e COFINS e identificou, poxa, deveríamos ter creditado isso daqui para pagar menos imposto, pagar menos valor de tributo, pode-se pegar e retificar os últimos 60 meses e utilizar dali de trás para frente essa recuperação. E é interessante porque quando estamos diante da recuperação tributária, temos duas possibilidades, tanto fazer o creditamento em conta corrente da empresa ou fazer a compensação com os tributos. Lógico que respeitando que o ente federativo, ou seja, o tributo federal deverá ser compensado com o tributo federal, o ICMS com o ICMS, o que seja. Então, a recuperação pode ser feita a qualquer momento da empresa. E é muito importante ficar atenado ao segundo cenário, que é oportunidades. Teses judiciais, teses que são levantadas no judiciário ou ainda teses que são levantadas e são trazidas pelo órgão administrativo fiscal são muito importantes para definir o que pode ser recuperado ou não. Ou ainda aproveitar essa oportunidade judicialmente, até porque quando iremos recuperar um tributo judicialmente, ao ingressar com o processo judicial, congela naquele momento da distribuição, que é ingressado judicialmente, congela-se os 60 meses. E enquanto discutido esse processo judicial, terá direito a essa recuperação tributária. Ou seja, a empresa terá a recuperação ganhando a ação aos 60 meses anteriores à ação, bem como ao período da ação. Então, é crucial que seja feito um planejamento tributário para identificar se não existem créditos a ser recuperados. E uma questão que sempre o empreendedor traz é que tem essa dificuldade de entender que a recuperação, o planejamento tributário ou ainda a recuperação de créditos são formas lícitas de se fazer. E isso é de uma dúvida comum dos empreendedores que não tem por que existir, porque o crédito nada mais é do que o tributo que foi pago a maior ou ainda o tributo que foi pago sem um creditamento específico e que pode se recuperar agora. Então, você está pegando de volta o dinheiro que, infelizmente, foi pago ou ainda que foi entendido de forma diversa, que deveria ser tributado de forma diversa, então está só pegando de volta aquele dinheiro. E outra coisa muito importante é que a empresa ela é fiscalizada a partir do momento que é constituída. A partir do momento que ela tem fatos geradores para contribuição, ela já está sujeita à fiscalização do órgão fiscal, da Receita Federal, que seja a Secretaria de Fazenda. Então, não é nesses momentos que vai criar um sinal vermelho para a empresa ser fiscalizada, mas sim são nesses momentos que vão dar custo de oportunidade para o empreendedor, porque o crédito pode ser utilizado da melhor forma possível dentro da empresa. O crédito ele pode ser utilizado, por exemplo, para pagamento de fornecedor, pagamento da folha de pagamento, 13º. Então, é muito importante que o empreendedor tenha em mente que o planejamento, tanto a recuperação de créditos tributários, podem ser feitas de forma lícita e saudável para a empresa. A dica de hoje é: qual a responsabilidade tributária dos sócios e administradores da empresa? Vejamos, a empresa ela é uma pessoa jurídica, enquanto que os sócios e administradores são pessoas físicas, pessoas naturais. Então, quando estamos falando de responsabilidades tributárias, temos que observar quem é o sujeito passivo daquela obrigação, quem é o contribuinte daquela obrigação. Então, dentro do cenário onde a empresa, a pessoa jurídica, é o contribuinte, é o sujeito passivo, ou seja, é o responsável para fazer o pagamento do imposto, temos que somente aquela pessoa jurídica pode ser demandada para o pagamento daquele imposto ou daquele tributo. Acontece que, por vezes, os sócios são demandados solidariamente para o pagamento de determinados tributos em uma execução fiscal, por exemplo. E dentro da execução fiscal é muito importante observar que, inicialmente, a obrigação de pagar, ou seja, a responsabilidade de fazer o pagamento é da pessoa jurídica. Então, para que seja atrelado, ou seja, para que seja atribuída essa responsabilidade para outra pessoa,
que não a responsável pelo pagamento, tem que acontecer alguns quesitos, algumas nuances, alguns desdobramentos para que sejam incluídos essas pessoas, sócio, administradores, dentro dessa responsabilidade. Então vejamos, dentro de uma execução fiscal, para que o sócio seja dentro de uma empresa que já esteja ativa, que esteja em execução, que não foi dado baixa no popularmente conhecido, e dentro de uma execução fiscal, para que o sócio seja demandado solidariamente ao pagamento desse tributo, ou seja, dessa dívida ativa que está sendo executada, necessita-se que a empresa seja desconsiderada, necessita-se que aconteça uma infração legal, uma infração do contrato social, aconteça, por exemplo, uma confusão patrimonial entre o departamento financeiro da empresa e o financeiro da pessoa física, que não consiga identificar onde que está o dinheiro, sendo que essa confusão ultrapassa o limite, ultrapassa os direitos e deveres daquela empresa. E com isso, essa desconsideração da pessoa jurídica ocorrendo, pode-se colocar o sócio administrador ao pagamento solidário da tributação. E outro cenário muito importante é quando a empresa foi dado baixa, imaginando nesse cenário. Quando ela teve a sua liquidação, seja ela, e não foi, por exemplo, registrados atos no órgão competente, ou quando foi registrado e deu a baixa e todos os trâmites foram seguidos normalmente. Então, dentro dos primeiros cenários onde a empresa não deu a devida baixa, não finalizou a constituição daquela empresa, não teve a dissolução corretamente, entende-se que quando a empresa for demandada judicialmente para pagamento, quando a empresa for demandada para uma execução fiscal, os sócios será presumido que os sócios têm essa obrigação solidária, porque não tem como saber por que aquela empresa, ou ainda se aquela empresa, na liquidação, sobrou algum haver que deveria ser pago, inclusive os débitos existentes. E o outro cenário é quando a empresa tem a sua finalização, foi dado baixa certinho e foi desconstituída corretamente no órgão competente, quando demandado para o pagamento de tributo, a partir da obrigação da empresa, o sócio ele será demandado, mas para se manifestar e comprovar que não existiam, por exemplo, haveres para poder pagar esse tributo. E com isso, a sua obrigação será cessada ali. Imagine que a empresa foi dado baixa, teve a liquidação, apuraram haveres e os sócios receberam valores a partir dessa liquidação. Com isso, ao invés de pagar os tributos da empresa que ficaram remanescentes, ainda assim eles fizeram a divisão, né, vamos falar dessa forma, essa divisão dos valores que a empresa ainda detinha e não pagou aquele tributo. Com isso, serão demandados solidariamente para pagar. Caso não tenham esse saldo, não tenha esse haver, não há que se falar em responsabilidade dos sócios. A dica de hoje é: quais obrigações tributárias incidem sobre a venda da empresa? É importante identificar qual o tipo de contrato, qual a espécie, vamos falar de venda que está sendo feita, qual a operação que está sendo feita para poder falar da tributação. Porque a tributação, ela tem que entender qual fato gerador se deu para aí sim ser aplicado. Então vejamos, tratando-se de um cenário comum, onde se faz uma transferência de cotas, uma venda de cotas de determinada empresa, tem-se que
O sócio, se pessoa física, ele terá que pagar imposto de renda sobre o ganho de capital. E o que é esse ganho de capital? Nada mais é do que a diferença do valor inicial daquelas cotas com o valor final, ou seja, o valor de venda. Imaginemos que inicialmente foi integralizado em uma determinada sociedade ou foi adquirida por R$10 mil e posteriormente foi vendido por R$100 mil. Essa diferença de R$90 mil que será fato gerador do imposto de renda. Essa diferença que será tributada, ou seja, esse ganho de capital que será alvo do imposto de renda e que pode variar de 15% e ir até 22,5%, dependendo do valor das cotas que são negociadas. Importante identificar também que, caso o vendedor, o alienante, seja pessoa jurídica, incidirá outras tributações. E será também diferente as alíquotas, por consequência. Quando a pessoa jurídica faz essa venda, a gente está falando de uma tributação que pode chegar até mesmo a 32,5%. Então, é muito importante a dica que é identificar inicialmente se realmente faz sentido fazer uma alienação pura e simples daquelas cotas. Se porventura não seja viável fazer um mútuo conversível, um investimento, o que seja, para negociar a saída posterior ou negociar a transferência dessas cotas por outro mecanismo, por outro instrumento jurídico. Quando falamos de startup, estamos diante de empresas embrionárias, empresas que inicialmente se desenvolveu, teve uma ideia e que querem colocar no mercado, porque entendem que vão solucionar algum problema, enfim, vão revolucionar, o que seja. E, por vezes, essa empresa sequer está constituída direito. O que significa isso? Sequer tem um CNPJ, sequer foi constituída formalmente perante o órgão competente e simplesmente uniram-se ali 2, 3 pessoas, até uma mesmo, e entendeu que era interessante abrir aquela startup. Para fazer jus a financiamentos, que não seja, por exemplo, auxílio de parentes, auxílio de conhecidos, para fazer jus a financiamentos e investimentos, será necessário constituir a empresa. E quando constitui-se a empresa, quando nasce a empresa, automaticamente também nasce ali as obrigações tributárias, dependendo do fato gerador que será aplicado. E é interessante destacar que para esse tipo de captação de recurso existem vários, como por exemplo, investidor anjo, fundo coletivo, fundos de investimento, seja por bolsas, incentivos, enfim, tem vários. Mas aqui eu vou trazer uma dica importante que é o mais conhecido, que é o investidor anjo. Quando o investidor anjo quer aplicar, quer aportar, quer emprestar, quer investir em uma empresa, é porque ele realmente acredita naquele negócio e, por consequência, terá ali um retorno financeiro daquele investimento. Quando o investidor aporta valores na empresa, eu aqui vou falar de empresas de pequeno porte, né, de micro e pequeno porte, que estão enquadradas no Simples Nacional, sequer quando aporta o valor, sequer, ou seja, não há necessidade de ingressar na sociedade empresarial, apenas fazendo um contrato ali de parceria, um contrato especificando que aquele valor, ou seja, aquela quantia que está sendo aportada, ela será para investimento e futuramente pode se converter em uma participação societária, pode se devolver em determinado período ou ainda pode simplesmente ser também negociada aquela participação e, consequentemente, receber lucros a partir daquele investimento feito. E qual a tributação que incide sobre isso?
Quando a empresa, a startup, recebe esse recurso, não há um fato gerador. Entretanto, a empresa ou a pessoa física que faz o investimento tem que se atentar que, quando auferido o lucro, terá uma tributação específica. Ou ainda, quando retirado aquele aporte em determinado momento, também terá sobre a diferença que será corrigida, aplicado o índice, que seja, terá também uma tributação específica. E tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem fazer esse investimento. Então, é de suma importância e é muito legal entender que pode ajudar o empreendedor e não precisa ter uma empresa para isso. Então, é importante observar apenas a incidência tributária que acontecerá na retirada, quando auferir os lucros desse aporte.